Shalom a todos, gostaria mais uma vez de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que eu percebo que muita gente não compreende, não tem, né? E, e o mais que eu acho que vai deixar muita gente chateada é a desmistificação da fantasia do tal do anjo, né? Afinal de contas, você sabe o que é um anjo? Você sabe o que é um malar? Você sabe como que Hashem, bendito seja ele, criou o malar? Né? Porque existem muito conceitos, vamos dizer, místicos sobre os malachim, né? Inclusive no meio judaico. São interpretações erradas, interpretações equivocadas, que fazem com que, inclusive, judeus interpretem errado. Mas como nós vivemos num mundo onde o que vale é o status, né, e não a verdade, e não a inteligência, o raciocínio, né, infelizmente vai ter muitas pessoas aqui nos comentários que vão falar mal, né, porque quando você pega algo que é mentira e você desmente esse algo e as pessoas querem acreditar na mentira, as pessoas tendem a agir com violência, desde palavras, ações, etc. Mas vamos lá. Vocês sabem o que é um anjo? Bom, meus estudos que eu compartilho aqui com vocês são sempre, tem como base o raciocínio lógico da Torá, baseado de Rambam, lógico, e por isso que os vídeos são mais puxados para a lógica, porque a Torá é lógica. Então, segundo os sábios, segundo alguns poucos, inclusive no conceito do Rambam e a Torá em si, o que são anjos? Anjos, gente, na verdade, são qualquer coisa da criação, qualquer situação da criação que Hashem ache necessário para usar, para levar uma mensagem, vamos dizer, levar uma mensagem quase que sobrenatural para que a pessoa compreenda o recado do Criador. Isso seria um anjo. Mas por que isso? Porque o ser humano ele tem forte tendência à idolatria. O ser humano ele tem tendências enormes a ser idólatra. Então, muitas vezes no decorrer da Torá e do Taná, Hashem usa de ações sobrenaturais para que a pessoa compreenda, para que a pessoa não tenha dúvidas. Por exemplo, o fogo que não consumia a planta de Moshe, lá em Shemot. Quando Moisés viu, né, o fogo lá, mas não queima, né? Só está pegando fogo, mas não queima. Aquele fogo, o fogo mesmo, literalmente o fogo, foi chamado de malar, de anjo. Por quê? Porque o fogo falou com Moshe? Não. Mas o fogo chamou a atenção para Moshe. Então, o desejo de Hashem naquele dia era que Moisés, fosse despertado sua atenção para ir naquele local. Então, a forma que Hashem encontrou para que Moshe não despertasse a curiosidade, desculpe, e fosse naquele lugar, foi fazer com que um fogo pegasse fogo numa planta e não queimasse essa planta, ou seja, algo sobrenatural. Então o fogo foi chamado de anjo, de malá. Por quê? Porque chamou a atenção de Moshe. Tá? Outra parte muito interessante são as visões de Daniel, são as visões de Ezequiel, são as visões de Isaías, etc. Já na visão desses profetas, desses homens, aparecem seres místicos, né? Aparecem seres místicos, com asas, seres com o fogo saindo pelos olhos, vestido de púrpura, etc., aquela coisa toda. Mas por quê? O que é mais interessante é que o Taná deixa muito bem claro que eles estavam tendo uma visão, ou seja, eles não estavam aqui de olho aberto e vendo os anjos apareciam, não, eles estavam tendo
uma espécie de alucinação positiva, porque as visões é como se fosse uma alucinação. Por que eu uso a expressão alucinação? Porque a expressão alucinação ela é sempre usada para determinar algo sobrenatural que uma pessoa vê, né? Então, o que é mais interessante é que Hashem ele pode usar um sonho como anjo, como malach, ele pode usar uma visão, ele pode usar inclusive ser humano como anjo. Um exemplo está em Gênesis, Bereshit 18, onde que 3 homens chegam a Abraham e fala, né? Começa a falar, Deus manda 3 homens para dar o recado para Abraham. E observa que esses homens comem. Abraham vai lá, pega o alimento, tá? Põe lá para eles, eles comem, tá? A Torá deixa muito bem claro que eles comem, está no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 8. Então, eles literalmente comem. E anjo, no conceito ocidental, não come. Então, isso como o Rambam diz, que anjos são qualquer situação da criação que sirva para levar um recado para alguém. Isso pode ser homens, pode ser forças da natureza, pode ser sentimentos humanos, situações humanas. Então, um anjo pode ser qualquer coisa que Deus use para despertar a pessoa de alguma coisa, ou trazer uma boa mensagem, uma má mensagem, etc. Inclusive, Hashem usa muito também a respeito dos Satã. Satã é um anjo, seria um acusador, um anjo mau. E também usa situações da natureza como anjos, ou seja, para punir, para trazer o castigo. Um exemplo é a loucura do rei Saul. Então Deus usa a doença mental para castigar o rei Saul da sua desobediência. E aquele castigo, aquela loucura, lógico, o Taná diz que era o anjo de Deus que estava trazendo loucura para Shaul. Agora, sempre tem aquelas pessoas que querem dizer que entende, mas não entende, só fala abobrinha. E na internet está cheio. Eu vi nesses dias um vídeo, um canal chamado A Verdade Vos Libertará, que só fala abobrinha. Só fala abobrinha. Não entende de Torá, não entende de nada e está falando abobrinha. Por exemplo, no trecho onde que o Taná fala que Shaul estava sendo atormentado pelo anjo do Senhor, é uma linguagem semita muito usada. O povo semita, principalmente naquela época, gostava muito de usar a linguagem figurativa para determinar, para falar de situações. Então, na compreensão, quem não compreende, assiste meus outros vídeos, assiste o significado de ele, assista o que é Deus, assista por que Deus se arrependeu, para você chegar aqui nesse vídeo e compreender o que eu estou falando. Então, o povo sabia que tudo era vontade de Deus. Então, quando fala que o anjo do Senhor estava perturbando Shaul, o rei Saul, Shaul Melech, estava querendo dizer o seguinte, que quando a pessoa ela comete coisas erradas demais, a sua consciência pesa tanto que essa pessoa acaba entrando em depressão, tá? Porque todo depressivo sabe que a depressão é causada por tanta bobagem que faz na vida. Todo depressivo sabe disso. Então, esses são o motivo. Mas aí, como o povo você me fala, não, era o anjo do Senhor. Ou seja, era o conceito que eles tinham de dizer que aquela pessoa errou tanto que estava pagando, sua consciência estava cobrando, a forma de dizer era o anjo do Senhor. Aí outra pessoa pode chegar aqui e falar assim, mas e os Bnei Elohim, né? E os filhos de Deus de Gênesis 16? Veja o meu vídeo, o significado de ele, que está aqui no meu canal, que vocês vão entender. A palavra ele, ela significa poder também. Ela significa poder, poderosos.
E eu vou até deixar aqui embaixo, tá, na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui um link do meu grande arri, Shao Ben Tzion, do site www.judeu.org. Eu vou deixar um link direto para vocês entenderem. Lá está muito mais bem explicado, mais bem arrumadinho, mas vou dar uma prévia aqui para vocês. Os filhos de Deus e as filhas dos homens, que está em Gênesis 6, na verdade, os filhos de Deus não falam de anjos ali. Está falando de homens que se aproveitaram da inocência dos demais e fizeram. Eu até fiz um vídeo aí explicando, né, sobre isso, sobre a evolução, como que surgiu a idolatria. Assista, é muito bom. Como que as pessoas se tornaram, foram consideradas semideuses, como que os reis foram chamados de deuses, né? Foram comparados a Deus. Assista o vídeo que vocês vão entender esse vídeo aqui. Então, essas pessoas, por ter feito essas coisas, né, ter observado a natureza e criado essas coisas, o que que acontece? Essas pessoas, as outras pessoas, chegaram e admiraram essas pessoas. E essas pessoas tiveram que falar, não, eu só vi ali na natureza e imitei e fiz igual. Não, eles falam, não, eu fiz isso porque eu sou filho de Deus, não sei o que. E o povo foi engolindo aquilo e passaram a admirar, a temer um homem. E quando o homem percebeu que a melhor forma de escravizar o outro é através de fazer com que o outro acredita que ele tem um poder sobrenatural, ou que ele é o filho de Deus, ou que ele é escolhido, ou que ele isso aqui, eles se aproveitaram e nisso surgiram as ditaduras aí de todo o começo aí da história. A palavra Nefilim, ela significa derrotados ou caídos, né? Elas também significam derrotados. Então, quando Hashem manda Moshe escrever em Gênesis 16 que assim foram os Nefilim, nasceram os Nefilins, está fazendo uma ironia, dizendo assim, e assim nasceram os derrotados. Por quê? Porque Hashem ia derrotar todo o orgulhoso, todos os giborins, valentes, fortes da época, que se consideravam deuses, né? Então é uma certa ironia, tá? Então, pelo contexto da própria linguagem da Torá, observa que Nefilim poderia ser melhor traduzido como os derrotados. Isto é uma referência aos homens valentes, aos reis e homens poderosos que tinham se tornado famosos, mas que haviam morrido e passado. Sua linhagem cessaria no dilúvio, não haveria mais qualquer vestígio da sua semente. Então, ali não está falando, quando a Torá ela quer falar de anjo, ela especifica, isso era o anjo do Senhor, isso era aquilo, ela especifica. Quando ela não quer, ela não fala. E outra coisa também muito interessante é que existem pessoas que estão chegando ao fato de adorar anjos, que acham que anjo deve ser adorado. Quando eu participava de um grupo do WhatsApp, eu sempre falava, gente, tem gente que se preocupa mais em saber que jeito que é o anjo do que saber que é Deus. Gente, a Torá e o Taná não tem como foco falar, o anjo Gabriel é assim, o anjo Miguel é assim. Não. A Torá tem como foco, aquilo ali é só um pano de fundo para mostrar a mensagem. O que a Torá e o Taná quer é que você entende o que Deus quer de você. A palavra, por exemplo, Miguel, anjo Miguel, ou Micael, significa, por exemplo, ela significa quem é como Deus. Micael, Michael ou Miguel, significa apenas quem é como Deus. Mas por que o profeta Daniel fala? Vamos ler um trechinho das profecias de Daniel, para vocês entenderem o porquê que Daniel usa essa expressão, quem é como Deus. Aqui está falando de um período sombrio do povo judeu. O povo judeu estava em cativeiro, ele tinha tido várias visões. E ele fala uma coisa muito interessante aqui. Mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Micael, vosso príncipe, ou seja, senão a consciência, olha bem, senão a consciência de quem é como Deus, que é o princípio.
Era isso que Daniel está querendo dizer. Então, toda vez que Daniel está querendo dizer Micael está querendo dizer assim, quem é como Deus? Quem é como Deus? É como se Daniel tivesse naquele meio daquela idolatria, naquele sufoco, vendo todo o sofrimento. O povo fala, mas o povo judeu só viveu 70 anos. Gente, tem pessoa que sofre 2 anos, quase morre, imagina 70 anos. Então era uma luta diária que Daniel tinha que ter para não cair na idolatria, para não cair nas armadilhas da idolatria. Então eles sempre usavam Micael, quem é como Deus? Quem é como Deus? Então o anjo, quem é como Deus, veio, me ajudou e tal. Então uma parte muito interessante que o anjo Daniel, né, que ele fala, o anjo Daniel, o anjo fala assim, eu vim e se não for, eu lutei contra o príncipe da Pérsia. Na verdade, para quem não entende o livro de Daniel, tem tanta coisa sem lógica na internet que é caso de rir. Quem não entende o livro de Daniel vai achar que realmente, né? Mas na verdade, Daniel, né? Ele ele está falando o seguinte, que a história está falando o seguinte: Daniel estava ali numa situação horrível, tentando compreender tudo, jejuando, pedindo para que acabasse o cativeiro o mais rápido possível naquela luta, porque ele tinha entendido que aquele castigo estava em Deuteronômio 28, né? Só ler o livro com atenção, vocês vão ver, parar de ler só versículo, né, para entender só o que querem. E ele fala que vê um anjo que chama Gabriel, né? Gabriel. E Gabriel, gente, na verdade, significa forte de Deus, Deus forte, Deus poderoso. Gabriel significa isso. Forte de Deus ou Deus forte. O poderoso de Deus ou Deus poderoso. Então, para quem sabe um pouquinho mais de Torá, um pouquinho de hebraico, estuda mais com carinho, vai observar que toda vez que Daniel está em oração, que fala assim, e Gabriel lutou com o príncipe da Pérsia, quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte, o homem forte de Deus lutou contra a idolatria da Pérsia, até que veio quem é como Deus, a concepção de quem é como Deus para trazer a mensagem para mim, ou seja, Gabriel teve que lutar como homem forte nas suas visões, no seu dia a dia, e ele teve que entrar sozinho naquela situação, ao nível de entender quem é como Deus. Por mais forte, por mais que eu esteja sofrendo, por mais que o meu povo esteja sofrendo, quem é como Deus? Mesmo vendo aquele império poderoso, estava conquistando o mundo, ele tinha que falar quem é como Deus. Então é esse o conceito de Daniel, mas infelizmente vai ter gente aí, é porque assim, gente, aqui no YouTube, eu fazer um vídeo assim, eu tenho que resumir muito, mas tinha que ser uma coisa, um estudo bacana, demorado, e para explicar toda essa história tinha que ser no mínimo um vídeo de 1h30, para vocês entenderem direitinho, mas aqui se vocês começarem a compreender direitinho, vocês vão entender. É só vocês puxar o significado aí de Gabriel, de Daniel, o que significa, tal, vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Então, anjos, na verdade, não são seres com asinha, apesar de ter profetas que viram, mas viram porque eles tiveram sonhos, visões, e Deus usa muito disso, Deus usa muito a realidade da pessoa para poder explicar o que ele quer. Vamos supor que você tem que falar de um computador para uma pessoa que nunca viu um computador na vida, não sabe. Vamos supor que você vai lá para o Amazonas, aqueles índios ainda totalmente selvagem, e você tem que falar do computador para aquela pessoa. Não vai adiantar você falar da forma que é o computador, que eles não vão compreender. Vocês vão ter que usar uma linguagem figurativa da realidade deles, para eles entenderem que existe algo que leva uma mensagem internacional, etc. Então, como é que você falaria? Você falaria que existe uma coisa que é equivalente a uma pedra, 2 pedras, uma em cima e uma embaixo, que você aperta pedrinhas,
Cada pedrinha significa um som, que toda vez que você aperta uma pedrinha, magicamente, que eles acreditam em mágica, então você tem que usar a expressão mágica. Magicamente, o som daquela palavra aparece na pedra em cima, que seria, as pedrinhas seriam o teclado, né? E o monitor seria a pedra mágica. Então, você ia falar para ele, toda vez que existe uma coisa que chama computador, e essa coisa é assim, ó, é cheio de pedrinha. Cada pedrinha que você aperta, aparece magicamente o que você falou na pedra de cima. E magicamente, o que você colocou na pedra de cima vai aparecer para outras pedras no mundo todo, nas outras aldeias. Então, é mais ou menos assim que funciona o Taná. Uma linguagem figurativa. Deus sempre usa a linguagem figurativa para que as pessoas possam compreender a mensagem que ele estava querendo passar, porque sem isso as pessoas iam ser incapazes. Inclusive nessa época, a maioria, para quem não prestou atenção, depois do livro de Jeremias, quando o povo vai para a Babilônia, muitos morreram e vieram novas gerações. Por isso que Jeremias fala que ia fazer uma nova aliança com a nova geração. Então essa geração vieram. Então aquela geração começou a nascer e a viver e a crescer dentro de um país totalmente idólatra. Um país totalmente politeísta, que acreditava em vários deuses. Então, Daniel tinha que falar dentro daquela linguagem para que o povo entendesse. E o povo lá da Pérsia, da Babilônia, eles acreditavam em seres mensageiros de deuses que tinham asa. Por quê? Porque a asa significa que levava mensagem rápida, que saiu fogo pela boca. Por quê? Porque significava que tinha poder, aquela mensagem tinha poder, que os seres mensageiros dos deuses teriam espada, porque a espada significa que vinha, né? Então, os profetas se usaram dessa linguagem para que o povo pudesse entender qual seria. Então, o foco dos profetas não era falar, olha, existe um ser chamado anjo com asinhas que vocês têm que temer. Não. O foco dos profetas era só a mensagem. Mas a forma deles falar, eu tenho que falar de uma forma que o povo respeita a mensagem. Então eles usavam isso aí. Aí você também pode falar assim. Se não é para adorar anjos, por que Abraão se ajoelha, se prostra perante os homens? Por que Abraão fala isso? Na verdade, Abraão, quando vê aqueles homens e ele entende que aqueles homens estavam trazendo a resposta que ele queria, porque ele estava em oração, ele estava pedindo para Deus, ele ajoelha, não para os anjos, mas ele ajoelha para Deus, agradecendo a Hashem, bendito seja ele, por Hashem ter mandado a resposta. Sabe quando você faz uma oração para Hashem, para Deus, e você, sei lá, de repente vem uma pessoa do nada, que você nunca viu, e fala assim, olha, Deus falou assim para mim que o que você pediu para ele, você pediu uma casa para ele, isso, e ele disse que vai te dar. Aí você, nossa, como que essa pessoa que não me conhece sabia que eu estava pedindo uma casa? Então foi mais ou menos o que aconteceu com Abraão, tá bom? Então anjos não são para ser adorados. O foco do Taná e da Torá não é você, que anjo é esse? Eu sei que no meio místico, tanto judaico como não judaico, como cristãos, etc., tem essa fantasia de focar mais no que não interessa do que no que interessa. Tanto é que os estudos vão se amontoando de tal maneira que Deus fica em terceiro plano, fica nem em segundo, em terceiro plano. Então os anjos nada mais são do que fenômenos que a Hashem pode usar dentro de toda a criação para simplesmente levar uma mensagem para alguém, tá bom? Shalom? Shalom não. Antes de eu terminar o vídeo, eu quero concluir o seguinte. E isso, se vocês começarem vendo o livro de Daniel, observe que Daniel, ele fazia questão de se manter puro com alimentos. Por quê? Porque ele sabia que o alimento, eu fiz até um vídeo sobre alimentos, vou fazer outro explicando sobre isso. Ele sabia que o alimento poderia interferir se por acaso Deus, bendito seja ele, quisesse mandar uma mensagem para ele. Ele sabia que se a Hashem fosse mandar uma mensagem para ele, desculpem, a Hashem ia mandar através de sonhos ou visão. E como o Talmud, no Tratado de Berachot 57, ele fala que todo sonho é uma pequena profecia, mas que o alimento que nós comemos interfere no nosso sonho. Gente, desculpa o som, carro de som passando aí na rua, tá bom?
Então, mas que os alimentos interferem no que nós sonhamos. Então, Daniel, por saber e ter consciência disso, ele fazia questão de sempre se alimentar com alimentos kosher, para quando Hashem, se fosse a vontade de Hashem, decidisse dar uma resposta para ele, ele estaria totalmente puro, sem influência de alimentos impuros, e assim poder receber a mensagem e assim poder comparar dentro da Torá. Porque todo profeta, quando recebia uma mensagem, ele ia na Torá e conferia lei por lei. Se aquele sonho não tirasse nenhuma lei ou não acrescentasse nenhuma lei, aquele sonho provinha de Hashem. Mas se aquele sonho diminuísse uma lei, tirasse uma lei ou acrescentasse uma lei, ou dissesse que aquela lei não servia ou não, aquele sonho não provinha de Hashem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Baruch Hashem. E até o próximo vídeo. Se não se inscrever no canal, se inscreva, dá um joinha. Se vocês poderiam também deixar opiniões aí e também falar de outros temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, shalom. Que o Eterno abençoe a todos.